Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 2. E o nosso tema é a obediência como adoração. Nosso texto do dia diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temos o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor? Deuteronômio 10, 12. Irmãos, Deus requer algo de nós. Isso é fato, nós sabemos. Mas como será que a gente expressa isso que ele requer de nós? Como o nosso título diz, a obediência como adoração. Ou seja, nós falamos que adoração no Antigo Testamento é que se quebrantar, é reconhecer que nós não somos nada e Deus é tudo. Mas será que exatamente nós temos que levar isso para um lado de adoração e busca ao Senhor? É necessário nós pensarmos. Então, quando Deus aqui, que agora pois, ó que Israel, o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temos o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor. Irmãos, Deus não requer muita coisa de nós. Às vezes a gente pensa, poxa, não, irmãos, Deus requer que a gente tenha respeito com a sua palavra, que nós obedecemos aquilo que ele nos designou. Porque isso não é bom somente para Deus. Deus não vai... Isso é bom para nós, mas quando nós obedecemos a Deus, nós somos os beneficiados. E aqui na nossa síntese, adoração e obediência são princípios muito interligados. Obedecer a dizer não para o eu e sim para Deus. Não dizer não para nós mesmos, no sentido de que aquilo que eu fazia eu não faço mais, a mentalidade que eu tinha eu não tenho mais. Então, por que Deus nos mostra isso? Por que Deus fala conosco? Porque Deus quer que a gente tenha o discernimento do que é certo e do que é errado, para nós entendermos qual é de fato a sua vontade para as nossas vidas. O nosso texto bíblico que está em Juízes capítulo 2, versículo 8 a 10 e 16 ao 19, diz assim: Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram no termo de sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração e seus pais. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram a outros deuses. Irmãos, Israel vivia numa situação muito difícil. Por quê? Não que eles viviam numa situação muito difícil. Eles tinham a mentalidade muito difícil. Porque quando tinha alguém que servia a Deus como líder, todos serviam a Deus Todo-Poderoso. Mas quando Josué aqui morre, o povo já começa vamos dizer assim, a se desviar daquilo que Deus tinha os mandado fazer. Né? Levantou o Senhor juízes, que livraram das mãos dos que os roubaram. Ou seja, quando acontecia qualquer coisa, eles clamavam, o Senhor de Israel, porque via que os deuses que eles estavam adorando não dava conta, não estava suprindo necessidade. Mas esse Deus ao qual eles tinham que clamar, requeria o quê? Obediência para eles. Mas os outros deuses que muitas vezes eles adoravam, não requeriam obediência. Então perceba, por que muitos hoje não adoram outros deuses? Por que muitos hoje desejam estar outros deuses? Se a gente fosse ver num panteão de outros deuses que tinha antigamente, até hoje mesmo, de vários deuses, será que esses deuses requerem alguma coisa do homem? Não. Só quer exatamente que o homem vá lá, preste um culto no sentido de uma adoração e acabou. Mas essa adoração não requer obediência. Por que muitos resistem ao Deus Todo-Poderoso? Porque o Deus Todo-Poderoso requer obediência de nós. O que é mais fácil, irmãos? Fazer uma romaria até a Aparecida do Norte de mais ou menos 3 dias de caminhada e subir uma escada de joelho, se for assim, ou entregar toda a sua vida para Jesus. Porque mesmo as pessoas que fazem isso, é as pessoas que vão se prostituir, que vão beber, que vão fumar, que vão fazer tanta coisa, porque acha, fiz minha parte, está tudo certo. Mas a pessoa que entrega a sua vida para Jesus, ela sabe, irmãos, que ela tem que viver em obediência. Porque esses deuses, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvido, mas não ouvem, têm olho, mas não veem. Então fica fácil. Nós vamos lá e entregarmos qualquer coisa. Agora o Deus que tudo vê, que tudo ouve e que fala conosco, esse requer obediência.
Porém, tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e se encurvaram-se a eles depressa e desviaram do caminho de onde andaram seus pais, ouvindo o mandamento do Senhor, mas eles não fizeram assim. Ou seja, os seus pais que estavam falando acerca das coisas que Deus tinha feito lá atrás, não queriam dar ouvido. E quando o Senhor lhes levantava juízos, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, como a gente estava falando, quando começava a apertar o negócio, para quem que ele escorria? Para Deus. Quando o negócio começava a ficar mais difícil ali, aí eles corriam para Deus. Aí eles falam, nossa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, esse é o nosso Deus. Aí Deus vinha e livrava pela sua infinita misericórdia. Porém, sucedia que falecendo o juiz, tornavam-se e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então, meus irmãos, no coração deles, na verdade eles nunca deixavam as coisas, mas Deus levantava um juiz para poder libertar. Então nós percebemos que Deus trazia o povo à consciência acerca daquilo que era da sua vontade, mas o povo mesmo assim, ele se colocava na presença de Deus, mas o seu duro caminho. O que é o duro caminho? Nunca tinha uma conversão verdadeira. Mas por que Deus usava os juízes? Para que o povo pudesse ter a oportunidade para crer em Deus e ver que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que o único Deus verdadeiro é o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, como nós vemos que ele se manifesta para Moisés mais atrás. Então nós percebemos, irmãos, que Deus dá todas as possibilidades para o povo para acreditar nele. Mesmo sabendo que o povo era um coração duro, ainda mesmo assim livrava o povo, mas era a oportunidade que Deus estava dando a eles para que eles pudessem reconhecer o Deus verdadeiro, como nós vemos em nossos dias também. A nossa introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da intimidade e relação entre obediência e adoração. Veremos que todo ato de obediência a Deus pode, naturalmente, ser considerado uma ação que louva ao Senhor. Deste modo, rompemos com o conceito errôneo de que apenas atitudes cerimoniais ou litúrgicas associam-se à adoração. Perceberemos que é possível louvar ao Rei do Universo por meio de nossa vida cotidiana, partindo do exemplo do povo de Israel. No período dos juízes, seremos conduzidos à compreensão de que a obediência não pode ser meramente formal, da boca para fora, pois é possível desobedecer a Deus fazendo aquilo que aparentemente é coisa certa. A verdadeira obediência, assim como o genuíno louvor, é produzido dentro de nós. Nós sabemos, irmãos, temos a consciência, temos a noção, temos a certeza daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos fazer. Isso é uma coisa que nós temos dentro de nós. Então Deus, ele sabe aquilo que está dentro de nós porque ele nos criou, ele que nos vê por dentro. Então não adianta a gente querer enganar com nossos lábios, querer profetizar e proclamar a Deus e por dentro de nós só a misericórdia do Senhor, ser um sepulcro caiado. Por fora é lindo, maravilhoso, mas por dentro está totalmente terrível e corrompido. Então nós percebemos que Deus aqui, quando ele fala aqui a verdadeira obediência, assim como o genuíno louvor, nós vemos, meus irmãos, que da onde nós fazemos isso? Qual é o sentimento, qual é a intenção do nosso coração em adorarmos, em louvarmos ao Senhor? Será que está em obediência? Será que a gente de repente vem com uma vida de coisas terríveis, né, cheia de pecados e praticamos coisas horrendas e depois chega diante de Deus, e levantamos as mãos para o céu, Jesus, muito obrigado, Senhor, e não tem nenhum arrependimento, não sente nenhuma culpa, não sente nada. Isso é verdadeira adoração, irmãos? É complicado. Um povo que desaprendeu a obedecer e adorar. O caráter integral da vida. Um caráter integral da vida. O nosso tópico 1, nossa parte 1. É conhecida da história da decadência de Israel na época dos juízes. Um momento em que cada um fazia o que achava ser certo. Então nós vemos que cada um achava que era certo e lá e fazia. Mas eles sabiam qual era a lei. Eles sabiam que era a lei. Porque Deus tinha dado a lei e a lei era passada oralmente. E normalmente, todo um certo tempo, se lia toda a lei. Aquele povo recém-acomodado no novo território não teve fundamento suficiente para permanecer nos princípios ensinados por Josué. A história do povo de Deus, neste contexto histórico,
nos deixa valiosos ensinamentos. Um deles, talvez, o mais importante, é a necessidade de compreensão da vida como um emaranhado de fatos, decisões e emoções. Tudo em nossa existência está interligado. Quem imagina que há uma divisão entre a instância espiritual e a física desconhece que somos pessoas integrais. O que faço no corpo tem implicações espirituais. Se nossa espiritualidade não vai bem, isso é um sinal que tudo em nós, ainda que aparentemente harmônico, está à beira do colapso. Tudo que tem que estar interligado em nós. O que está dentro de nós tem que parecer o que está fora. O nosso semblante tem que transparecer aquilo que está dentro de nós. Nós precisamos ser crentes verdadeiros. Então, na nossa existência tudo está interligado. Nós sabemos que Deus nos vê, que Deus nos conhece, que Deus sabe o que está dentro de nós, irmãos. Eu repito isso, porque as pessoas querem ficar enganando e só sabem enganar a si mesmo. Não conseguem enganar nem a si mesmo, quanto mais a Deus. Então nós percebemos, irmãos, que Deus é uma coisa assim que decisões e situações que a gente vê, que às vezes a gente pensa, não, mas não é assim não, irmãos, é assim mesmo. Essa é a regra que nós temos que seguir. É desse jeito que tem que ser feito. Não adianta querer fazer muito e acabar caindo, cometendo heresia, e fazendo pouco e não tendo uma certa obediência, uma certa, vamos dizer assim, um certo desejo por estar com Deus. Então nós percebemos, irmãos, que tudo na nossa vida tem que ser de dentro para fora e tem que ser uma coisa harmônica e interligada. Da mesma forma que a gente é em casa, nós somos na igreja. Da mesma forma na igreja, em casa. Da mesma forma que a gente é no trabalho, na igreja, da igreja do trabalho, da em casa para o trabalho, do trabalho para casa. Quando a gente está em certas pessoas, nós temos que ser a mesma pessoa que nós somos na igreja. Então toda a nossa vida tem que estar interligada. As nossas atitudes têm que estar interligadas. Parte 2. Quando a exceção torna-se regra. Quando o amor de Deus e sua paciência são incomensuráveis, isso é verdade. Entretanto, o povo de Israel tornou o erro, a queda e o pecado em uma rotina em seu arraial. Irmãos, esse é o grande erro nosso. Quando os nossos erros e os nossos pecados, as nossas iniquidades, é uma coisa assim, vamos dizer, que se torna rotina na nossa vida. Quando se torna rotina, há um perigo. Por quê? Porque a gente não consegue ver um lugar de arrependimento. Então é um problema muito sério quando a rotina do pecado, da iniquidade entra nas nossas vidas. É por isso que nós temos que perceber qual é o que a gente defende exatamente, quem somos nós. Porque quando se levantava a dificuldade, o Deus levantava um juízo, o povo, não, vamos adorar a Deus de Israel. Depois, quando Deus livrava, voltava para os seus pecados. Então a gente só acredita em Deus quando a gente precisa de alguma coisa? Há uma questão para se pensar. O Senhor é poderoso para perdoar, mas nesses ciclos de santidade e promiscuidade, muitos israelitas se perderam, morreram pelas mãos de opressores impiedosos. Então nós vemos, meus irmãos, fica nesse chove não molha, vamos dizer assim, fica nesses altos e baixos, que é um altos e baixos constantes, porque o homem tem mesmo, às vezes passa por situações, às vezes está alegre, está feliz, às vezes está mais próximo de Deus, às vezes está com a sua fé mais firmada, às vezes, mas não a questão que não está tão firmada no sentido que está orando mais, com mais fervor, e agora não está tão com fervor assim, não é questão que está longe de Deus, não, é uma questão humana, que a gente passa às vezes por decepções, às vezes a gente fica meio assim, mas isso não quer dizer que está em pecado. Porque o errado é quando a gente deixa todas essas coisas, o pecado entrar dentro de nós. Então aqui, quando ele diz aqui que morreram pela mão de opressores impiedosos, é que o povo era inconstante. O povo não era constante em estar na presença de Deus, então eles ficavam uma inconstante, né? E não sabiam que eles eram exatamente. Então, quando eles caíam na mão dos opressores e eles morriam, aí eles começavam acreditar mais, a se firmar quando vinham outras pessoas morrendo. Mas aqui, meus irmãos, continuando aqui, a pior consequência dessa destruição espiritual foi afastamento do temor do Senhor. Porque esses altos e baixos, como nós vemos hoje a pessoa está firme com Deus, mas daqui a pouco está pecando, fazendo coisas terríveis. Isso é prejudicial para nós. Então, quando isso é prejudicial para nós,
nos afasta do temor do Senhor, nos afasta de estarmos na presença do Senhor. E isso é prejudicial para nós mesmos. As sucessivas quedas não eram fruto de acidentes, e sim de uma opção baseada na falta de comunhão com Deus. O povo passou a desenvolver um relacionamento idolátrico com Deus. Ele era o Deus verdadeiro, mas eles não lhe prestavam um louvor autêntico. Jeová era o amuleto a quem em tempos de crise eles clamavam e esperavam resultado. Sem dúvida alguma, aquele povo desaprendeu a adorar. O povo só adorava quando precisava. O povo só adorava quando estava em apuros. O povo só se colocava à disposição para o arrependimento, para a obediência, quando se sentiam acuados. Ou seja, só ia para o culto, só adorava, só lia a Bíblia, só buscava a Deus quando precisava. Ou seja, um amuleto. Não, eu vou fazer isso porque isso dá certo. Quando a gente está em apuros, a gente vai lá. Se a gente for trazer para o dia de hoje, eu começo a ir para o culto, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a adorar, começo a clamar, e como um amuleto Deus vem e me livra. Mas isso é prejudicial. Acaba sendo como está colocando até aqui, idolátrico, né? No sentido de que só busca quando precisa. Quando tem necessidade, vai e busca Deus. Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente o adore quando a gente está bem, e Deus quer que a gente o adore quando a gente está mal. Ou seja, quando a gente está numa situação difícil. Porque quando a gente está bem, muitos hoje quando está bem, o que faz? Vai para cá, vai para lá, vai para a praia, vai para não sei aonde, quando está com dinheiro. Aí quando está sem dinheiro, aí vai para a igreja. Não tem outra opção, eu vou para a igreja. Quando está em situação boa, quando está bem, vamos dizer assim, com todas as possibilidades que a sua mente boa, o que ela faz? Acaba, vamos dizer assim, colocando outras coisas, tomando outras atividades. Ao invés de aproveitar isso, ler a Bíblia, orar e buscar Deus, não. Aí quando está em apuros, começa a buscar Deus. O povo fazia a mesma coisa na época dos juízes. Parte 3. Consequências para Israel. Os efeitos dessa irreverência deliberada da parte do povo de Israel foram trágicos. Vejamos. Primeiro, eles foram gradativamente perdendo a fonte da misericórdia para suas vidas. A ação sobrenatural de Deus, ajudando Israel a vencer as guerras, por várias vezes cessou. Então, por várias vezes eles perderam as guerras. Por quê? Sua falta de fé, sua falta de compromisso, sua falta de obediência. E aqueles povos que deveriam ser vencidos tornaram-se seus opressores. O povo de Deus sofreu saques e pilhagens. Irmãos, o povo de Israel para ser um povo dominante naquelas terras. Não dominante no sentido de oprimir os povos vizinhos, não. Mas dominante para poder ter uma paz entre eles. Né? Para poder ser como se fosse os Estados Unidos hoje. Ter uma coalizão. Poder colocar, vamos dizer assim, uma certa ordem na casa. Porque naqueles dias era desordem. Era um invadindo a terra do outro, né? Era um saqueando o outro. Mas Israel, meus irmãos, era para ser um povo para dominar isso. Para poder dominar. Porque Israel, a gente vê que está num ponto estratégico. Eu já falei sobre isso. Está num ponto estratégico. Em volta, vários reinos, havia vários povos. E ao invés de eles dominar esses povos, eles foram dominados pelos esses povos. Eles foram invadidos por esses povos. E os povos iam lá, invadiam Israel, e levavam seus despojos, e levavam a sua comida, e dominavam sobre eles, sendo que eles eram para dominar. Deus colocou Israel exatamente naquela localização, para eles dominarem os outros povos. Tanto na parte política, como na parte econômica, e principalmente na parte espiritual. Eles escolheram um caminho de dor, e por isso este foi o principal cenário no qual Deus os ensinou. A fonte de dor e do mal que os israelitas viveram neste período foi resultado das escolhas tortuosas. Então, meus irmãos, eles fizeram as suas escolhas. Preferiam adorar a Deus, um Deus que não fala, que não ouve, que não vê, e que não, mas também que não quer obediência, podiam viver na sua promiscuidade, nos seus pecados, do que estarem no Deus Todo-Poderoso, que requeria deles a obediência. Mas a despeito dessas, o Senhor ainda foi capaz de revelar seu amor e misericórdia. Israel experimentou a amargura de perceber-se longe do Senhor, não porque ele simplesmente os abandonou, mas em virtude da infidelidade espiritual do povo, que os conduzia a um sistemático afastamento de Deus. Então o povo ia se afastando, Aí vinha outras gerações, reconhecia menos ainda o Deus Todo-Poderoso que os tirou do Egito. Aí vinha uma outra geração, ia cada vez mais ficando longe, ficando distante. Percebe, irmãos,
que tudo é aos poucos, tudo começa aos pouquinhos. Então, nós temos que ver aonde exatamente nós estamos, qual está a nossa fé. O nosso pense aqui, Deus não foi somente abandonado pelos israelitas. Eles entregaram aos falsos deuses aquilo que pertencia ao Senhor. Você ainda amaria essas pessoas? Eu faria uma outra pergunta. Será que nós estamos entregando exatamente a Deus aquilo que é dele? Ou nós estamos entregando a outros deuses? A gente pensa que Deus é só Deus de pedra, de barro. Não, irmãos. Tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus é um Deus para nós. Tudo aquilo que a gente prioriza a mais do que o Senhor. Os irmãos entendem a questão de priorizar que eu estou querendo dizer. Nós estamos colocando a mais para Ele, colocamos diante dEle e colocando em primeiro lugar. Eu queria também ler esse ponto importante. Deus nunca foi desleal para com o seu povo. O Senhor jamais mudou em sua disposição de abençoar e acolher Israel. Todavia, eles repetidas vezes trocaram a segurança do amor do Altíssimo pelos encantos de Baal e Astarote. Irmãos, eles eram enganados e queriam ficar enganados. Quando adorar e obedecer são sinônimos. Não é possível adorar sem obediência. A trajetória de Israel, especialmente no período dos juízes, é uma prova irrefutável de que é impossível declarar-se adorador do Pai e ao mesmo tempo ser surdo e desleal às suas ordenanças. Irmãos, nós não podemos querer dizer que nós adoramos a Deus e nós somos desleais e somos surdos acerca daquilo que Ele está falando para nós, acerca da obediência, acerca de estar na sua presença. Isso, meus irmãos, é inexistente, não pode ter. Mas o que o povo faz? O povo diz que crê em Deus, mas não ouve e não dá a atenção devida. Louvar a Deus implica relacionar-se. Relacionar-se com Ele. Quem tem comunhão com o Altíssimo sabe que Ele é o Senhor e nós, seus servos. Quando obedecemos a Deus, estamos louvando, e quando desobedecemos, estamos em pecado. Por isso que nós temos que entender, meus irmãos, quando a gente obedece a Deus, nós estamos tendo comunhão com Ele. Mas quando nós desobedecemos, nós quebramos essa comunhão com Ele. Nós que quebramos, não é Ele que quebra, é nós que quebramos. Porque Deus tem as suas regras, vamos dizer assim. Não sei se essa palavra soa bem, mas Deus tem as suas regras. E Deus não quer que a gente seja desleal com a sua palavra. Deus quer que a gente faça aquilo que Ele determinou que nós o fizéssemos. Né? E quando obedecemos a Deus, estamos louvando, e quando desobedecemos, estamos em pecado. Se não gosto de ouvir e não quero obedecer a Deus, como adorarei? Como o adorarei? Por isso, muitos estão apenas fingindo, conforme denunciou Isaías e ratificou Jesus. Amar a lei de Deus é parte fundamental do louvor que agrada ao Senhor. Amar essa lei. Amar aquilo que Deus determinou para nós. Porque muitos hoje contestam aquilo que Deus colocou, aquilo que Jesus falou. Querem contestar porque não querem obedecer. Porque há a oposição, há a questão do questionamento daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Jesus nos falou. Porque não querem obedecer. No seu coração não querem obedecer. Então tomemos cuidado com isso. Porque já naquela época, lá no Antigo Testamento, já existia essa contestação. Por que essa lei? Por que isso? Por que aquilo? Por que a gente tem que fazer assim? Por que a gente não pode fazer do jeito que a gente quer? Por que assim não é melhor para nós? Assim a gente se sente melhor. Vivendo desse jeito a gente se sente melhor. Mas por que tem que ser desse jeito? Por que isso? Por que aquilo? E fica fazendo várias perguntas para si mesmo. E o que acontece? Acaba ficando longe de Deus e não tem um louvor que exatamente Deus quer que nós tenhamos. Parte 2. Do tópico 2. É possível louvar ao Senhor desobedecendo sua palavra? Essa resposta precisa ser categórica. Não. Não é possível desobedecer a sua palavra e dizer que está adorando a Deus. A Bíblia cita vários casos onde as pessoas agiram sob o pretexto de adorar ao Criador. Mas o resultado foi desastroso, pois as ações que tomaram confrontavam diretamente a vontade de Deus. Saul poupou excelentes animais para serem sacrificados ao Senhor. Contudo, foi rejeitado como rei daquele momento em diante, pois a ordem dada por Deus havia sido outra. Deus mandou ele matar todo mundo, matar mulheres, crianças, matar animais, matar tudo. Mas ele falou, não, eu vou pegar isso aqui e vou colocar lá porque são os mais bonitos, eu vou sacrificar o Senhor. Mentira, ele queria colocar para ele mesmo.
Então, às vezes, Deus manda a gente fazer certas coisas, não que eu estou colocando aqui que ele queria para ele, meus irmãos, mas ele falou que queria, mas a gente vê que no contexto, pela sua índole, ele queria para ele. Mas se ele falou que era para sacrificar, né, que não, a gente queria sacrificar, porque a gente viu mais bonitos, né, a gente queria para nós, para sacrificar ao Senhor. O sacrifício está errado? Não está errado. O sacrifício de Deus querer o melhor do povo está errado? Não está. Mas o que Deus mandou? Mata tudo. Deus não mandou ele trazer nada, Deus matou. Então ele infringiu a regra aí. Continuando aqui, irmãos. Uma multidão resolveu seguir Jesus, deslocando-se e desejando estar perto dele. Tais pessoas estavam agradando a Deus? Não, pois seu interesse não era por salvação, e sim por alimento. Então o povo, como Jesus fala, vocês não me buscam pelo reino de Deus, vocês me buscam porque eu multiplico pão, porque eu multiplico peixes. É por isso que vocês me buscam. É por isso que estão me seguindo. Seguir Jesus é pecado, irmãos? Deveríamos ser discípulos de Jesus. Mas nesse caso aqui, como as pessoas não têm muito entendimento, não. O erro é a intenção do coração daquelas pessoas. Difícil, hein? Davi teve uma excelente ideia. Construir uma casa para adoração ao Eterno. Algo extremamente louvável ao princípio, foi até incentivado pelo profeta. Contudo, esta não era a vontade de Deus para a vida dele, pois se ele fizesse aquela construção, não agradaria a Deus. Construir um templo para Deus, uma casa para o Senhor, como ele queria construir, era pecado? Não era pecado, porque ele queria fazer o melhor que ele tinha para Deus. Mas o que Deus falou, você não vai construir. Ele obedeceu, ele fez o desenho, fez tudo, mas ele obedeceu e não concluiu aquela obra. Perceba que tem coisas, irmãos, que aparentemente não tem nada a ver. Mas Deus, ele quer obediência, ele não quer sacrifício apenas, ele quer um sacrifício com obediência. Porque às vezes a gente quer obedecer a Deus ao nosso bel prazer do nosso jeito. O sacrifício a gente quer demonstrar uma piedade, mas dentro de nós Deus sabe o interesse dos nossos corações. Deus sabe aquilo que está dentro de nós. Eu vou continuar. Como obedecer se não sei o que o Senhor quer? Esse é um velho argumento que algumas pessoas procuram utilizar para isentarem-se de suas responsabilidades diante de Deus. Supor-se ignorantes não nos dá autorização para sairmos pecando e desagradando a Deus. Irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que enxerga, mas não quer enxergar. Então nós percebemos aqui, e o pior surdo também é aquele que ouve, mas não quer ouvir. Mas sabe aquilo que tem que fazer, sabe conforme tem que ser, sabe conforme tem que, qual é a sua procedência, como tem que proceder nessa terra. Mas por que faz? Não quer fazer isso. Então o que acontece? As pessoas pensam que Deus acha que elas são ignorantes. Mas dentro de nós tem uma lei que fala conosco. Aquela lei que fala se a gente está certo ou se nós estamos errados. É isso que nós temos que nos apegar. Que às vezes as pessoas, mas eu não sabia. Sabia sim. Sabia que era certo e sabe que é errado. Sabe que sexo antes do casamento está errado. Sabe que o adultério é errado. Sabe que adorar outros deuses é errado. Sabe que fazer show dentro da igreja, mas eu estou louvando a Deus, eu estou agradecendo. Mas será que é exatamente isso que Deus quer? Então, meus irmãos, perceba como que estão as coisas hoje, como as coisas estão se desenvolvendo hoje. Gostaria de falar mais, meus irmãos, mas é meio complicado. A vontade do Mestre está expressa em sua palavra. Tudo que fazemos e que contradiga a Bíblia é desobediência. Não há como escondermos-nos por trás da máscara da ignorância. Nossa responsabilidade é conhecer o plano de Deus declarado nas Escrituras. Se aquilo que você vive é uma questão absolutamente específica do mundo contemporâneo, mesmo assim, os preceitos eternos de Deus continuam valendo. Não se esqueça, a Bíblia traz os princípios de Deus para as nossas vidas. Às vezes a pessoa fala assim, não tenho tempo de ler a Bíblia, por isso que não tenho tempo de descobrir a verdade. Sim. Tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para descobrir a verdade, e mesmo que ainda não descobriu toda a Bíblia, e de repente não sabe todos os preceitos, sabe sim, como a gente estava falando, sabe o que é certo e sabe o que é errado sim, tem essa noção, tem essa consciência daquilo que pode e o que não pode fazer. Então a questão é, meus irmãos, adoração e obediência. O pense, meus irmãos. Declarar que a Bíblia é um livro de princípios e não de regras. Deus não apenas quer colocar regras, Deus quer que a gente tenha princípio de vida. Ter princípio de vida, ter princípio de conduta. Aquele que tem princípio, que segue princípios, fica muito fácil para obedecer às regras.
E não vai ver regra como uma coisa penosa, vai ver as regras como um princípio de vida. Valores que defende são imprescindíveis, universais e eternos. Ponto importante, você conhece suficientemente a Bíblia para compreender a vontade de Deus para a sua vida? Ninguém conhece a Bíblia na sua totalidade, ninguém consegue guardar a Bíblia dentro da cabeça. Ninguém sabe, meus irmãos, todos os pontos, muitas teologias divergem algumas coisas que Deus manda. Mas em uma todas concordam, obediência a Deus. Todas elas concordam, até mesmo outras denominações, sempre que requer obediência acerca daquilo que está fazendo. Mas é questão que quando eles requerem obediência a outras situações e outras religiões, querem obediência até um certo ponto. Quando vai dar um sacrifício, quando vai fazer uma oferenda, quando vai fazer alguma coisa, requer obediência somente naquele ponto, somente naquela situação. Mas Deus não. Deus requer obediência todos os dias das nossas vidas. Tópico 3. Adorando a Deus no dia a dia. Superando a dicotomia vida secular versus vida espiritual. Dicotomia é a palavra que usamos para expressar a ideia de uma separação radical. Para muitas pessoas, aquilo que fazemos no cotidiano, trabalhar, estudar, responsabilidades domésticas, relacionamentos familiares e com os amigos, não possui qualquer relação com nossa vida espiritual, o qual seria exercido exclusivamente nos momentos em que nos dedicamos a atividades religiosas, ler a Bíblia, orar, ir ao culto. Isso é um perigoso engano. Não há divisões em nossa vida. Tudo o que fazemos deve ser dedicado ao Senhor em todo momento, em todo tempo, lugar. Irmãos, quando a gente está com a nossa família, quando a gente está exercendo as atividades no nosso dia a dia, Deus está nos vendo. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus mandou nós fazermos. Vivemos em sociedades, cuidarmos das nossas famílias, estarmos com amigos desfrutando da comunhão de um para com os outros. Isso é perigoso quando a gente acha que isso é uma coisa e aquilo é outra. Não, meus irmãos. Tem que estar em comum acordo. Tem que estar numa totalidade ao qual nós percebemos que Deus está nos vendo, Deus é que nos ajuda a vivermos em comunhão em todas as situações. E quando a gente lê a Bíblia, já é uma outra situação que a gente vive. E aí, nós estamos também na presença de Deus. Então Deus quer o que de nós? Que a gente tenha obediência à sua palavra e que nós venhamos cumprir aquilo que Ele colocou para que nós venhamos cumprir. E estar com amigos e no trabalho e com a família, isso é um cumprimento de Deus. Mas em todo momento nós devemos adoração a Deus e obediência à sua palavra. Adorando a Deus na obediência diária. Entendido que tudo em nossa vida é do Pai, compreendemos também que devemos louvá-lo em nossas atividades diárias. Por isso, aquele que lidera uma equipe no trabalho deve agir com justiça e equidade, sem ameaça, sabendo que o Senhor de tudo está no céu. Irmãos, ou seja, todas as atividades que nós exercemos dentro onde a gente estamos, na nossa firma, seja onde for, todas as vezes nós temos que saber que nós temos que agir com total respeito pelo próximo, com total respeito a Deus. Não adianta querer fazer coisas ilícitas para agradar o patrão. O cristão que exerce um cargo de chefia com opressão e desrespeito está pecando contra Deus. Já o crente que é empregado em um estabelecimento deve saber que quando trabalha com seriedade e produtividade, faz de sua profissão seu sacerdócio. Ou seja, nós estamos dando exemplo, nós estamos sendo exemplo, e Deus nos vê aonde nós estamos, e Deus sabe aonde nós estamos, Deus conhece aonde nós estamos. Fazendo da vida um altar de adoração. As verdades que aprendemos nessa lição devem nos inspirar a ter responsabilidades em nossas escolhas. Devemos sempre pensar as pessoas com que relaciono são inspiradas a ter uma vida com Deus. A partir de meu testemunho, sou reconhecido como um profissional de referência, um estudante dedicado, eu constantemente escuto críticas negativas a meu respeito. Afasto as pessoas de Deus com minha falta de obediência à vontade do Pai. Que nossa vida hoje sempre seja um altar vivo de adoração. Irmãos, todas as vezes que a gente estamos atuando nessa terra, de várias maneiras, de várias formas, no nosso trabalho, estudando, fazendo várias atividades nessa vida, todas as vezes a gente tem que expressar uma adoração a Deus, sempre reconhecer que nós não somos nada, que Deus é tudo, e que isso vai nos levar a obedecer a Deus. Porque nós sabemos, Deus está nos vendo, Deus está nos assistindo. Então entenda, ou nós temos que entender que em todos os momentos nós
temos que estar diante de Deus em que sentido? Total obediência, total quebrantamento, estar com o Senhor em todos os momentos. Isso é importante. É importante para que a gente venha ter uma consciência firmada na palavra de Deus, na presença de Deus, e buscarmos a Deus não por aquilo que Ele não pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele é. O nosso pense aqui, ao aplicar-se com amor às suas atividades, você despertará nas pessoas o desejo de saber por que você é tão feliz e dedicado em tudo que faz nessas oportunidades. Declare com alegria, não sou eu, é Cristo em mim. O ponto importante, algumas pessoas fazem de sua existência uma emaranhada de subdivisões, vida profissional, acadêmica, amorosa, espiritual, familiar, etc. Você não possui várias vidas separadas entre si, aquilo que a gente falou. E aqui, meus irmãos, caminhando para a conclusão aqui, como vimos, a adoração e a obediência não podem ser separadas uma da outra. Somente quem possui um coração de servo, disposto a obedecer em todas as instâncias de sua vida, é capaz de adorar a Deus com excelência. Então, meus irmãos, quando a gente nos disponibilizarmos a estarmos com o Senhor, a buscarmos ao Senhor, a obedecermos a sua palavra com amor, com dedicação, com fervor, aí sim, verdadeiramente, estaremos agradando e obedecendo ao Senhor. Mas é necessário nós fazermos com amor, com total obediência, sabendo que Deus nos vê aonde nós estamos, aonde nós caminhamos. E a verdadeira adoração, meus irmãos, não é somente adorar na igreja levantando as suas mãos, não. A verdadeira adoração é obedecer a palavra de Deus. Porque quando a gente obedece, a gente reconhece que nós não somos nada, que existe um ser superior, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele é muito, infinitamente superior. Não tem a dimensão da mente humana, não consegue, meus irmãos, entender o que é isso. Mas dentro de nós sabemos aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus abençoe a cada um, os nossos inscritos, aqueles que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a cada um. Irmãos, eu estou abrindo minha agenda. Se os irmãos quiserem assim me convidar, quiserem ter um convite, me convidar para ministrar a palavra na sua igreja, já ministro, graças a Deus, Deus tem abençoado. Mas eu queria também abrir para os irmãos. Assim os irmãos quiserem, fiquem à vontade, manda como nosso comentário lá o seu telefone, a gente liga, né, para poder tratar acerca disso. Amém? Para ver onde é a igreja. E eu não tenho problema, igreja pequena, igreja grande, muita gente, pouca gente, não tem problema nenhum. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.